poder estar aqui essa noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus sempre nos dá. Primeiro, servir a Deus é um privilégio. Segundo, estar aqui ministrando a sua palavra. Deus podia, no seu poder, na sua soberania, e tanta gente boa que Deus tem, Deus nos traz aqui nessa noite. Nos dá a oportunidade de falar aqui para esse povo amado, esse povo abençoado, esse povo ungido que aqui está. Quero louvar Deus pela vida do pastor Romildo Rezende, que nos franqueou aqui o culto. Pastor Romildo, como creio que vocês sabem, é um amigo, e Deus tem dado a nós favor aos olhos dele, e ele nos convidou para estar aqui hoje, oportunidade, esse culto do amigo, eu ser aqui o pregador dessa noite. Deus abençoe o Senhor, pastor Romildo. Pastor Romildo é um homem de Deus, Deus sempre dá a ele os mistérios de revelação, as palavras proféticas, as palavras de conhecimento, E que bom, os obreiros dessa casa, todos, que Deus abençoe essa noite. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2, os irmãos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente a vontade da misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor ao longo de vida. Amém. Deus te abençoe. E sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória. Irmãos, este salmo, o salmo de número 23, com certeza é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Também é um dos textos mais belos da Bíblia. Eu acredito que seja o salmo de número 23, o salmo do pastor. Este salmo, de autoria de Davi, com certeza é uma das composições mais difundidas, mais divulgadas, que todos conhecem, do salmista Davi. Quem nunca antes tinha ouvido falar acerca do Salmo 23? Todos nós. Eu lembro que em minha casa, nós lá não éramos todos crentes, mas lá tinha 2 textos da Bíblia. Uma parede estava o Salmo 91, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E numa outra parede, um quadro do Salmo 23, uma ovelhinha, e um pastor e um pasto profundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um dos salmos mais conhecidos. E esse salmo, ele tem como pano de fundo, ele é escrito, essa composição de Davi, ele é uma música, e toda música ela tem um contexto, nada sai de nada. Ela sai, este hino sai debaixo da experiência de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E ele identifica a Deus como o grande pastor de Israel. De fato, Deus é o grande pastor. Deus se identifica na Bíblia como um pastor. Diz o Salmo 80, dá ouvidos tu que ouves a José, tu que guias a José como rebanho. A Bíblia chama Deus o grande pastor de Israel. Em João 10, Jesus se identifica como
o bom pastor, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Davi, nesse salmo, ele coloca Deus como sendo um pastor. E ele coloca-se como ovelha. Não está explícito no texto, mas está implícito que o Salmo 23 é um relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. E sua ovelha em especial, que é o salmista Davi. E ovelhas é um termo que Deus usa na Bíblia para falar acerca do ser humano. Deus compara o mundo à ovelha. E a ovelha é um animal singular. Ovelha é um animal que tem uma característica ímpar. Primeiro, ovelha é um animal que não tem senso de direção. Dentre muitas características que diferenciam a ovelha dos outros animais, é que a ovelha não tem senso de direção. Se você pegar uma ovelha e perdê-la, ou melhor, pegar um cachorro, soltar ele na esquina, ele volta para casa. Eu já cansei de ver um bocadinho de perder o cachorro, não sei aonde, lá em casa tinha uma cachorra, meu irmão deu ela para uma pessoa. Ela fugiu de onde ela estava, andou mais de 2 quilômetros, e olha que a geografia era difícil, e ela chegou exatamente no portão de casa. Cachorro tem senso de direção, ovelha não. É por isso que a Bíblia sempre fala de ovelha desgarrada, ovelha perdida, porque ovelha não tem senso de direção. Ela sabe que está perdida, mas não sabe como voltar. Segundo, ovelha é um animal que ele não tem defesa própria. Ovelha é um animal que não tem defesa própria. Se você pegar um cachorro e você ameaçar ele, ele vai te morder. O gato, se você mexer com ele e não gostar, ele vai te arranhar. Até pássaros, um gavião, se você mexer no ninho, ele vem para te picar. Agora a ovelha, ela não tem defesa própria. Não existe ovelha kung fu. Não existe ovelha do jiu-jitsu. Ovelha não tem defesa. Por isso que lobo não tem medo de ovelha. Lobo tem medo do pastor que com seu cajado protege a ovelha. É por isso que a ovelha que fica longe do rebanho, o lobo pega. Mas a ovelha que está dentro do rebanho, o lobo não se apega, porque tem pastor com cajado. É por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O texto diz: ele anda a derredor. Por que ele anda a derredor? Porque ele não pode chegar perto, porque perto está quem é dono da ovelha. Se a ovelha se afasta do rebanho, se torna desgarrada, se torna perdida, então ela automaticamente cai na boca do pastor, na boca do lobo. Outra coisa, ovelha é um animal que ela precisa de cuidado 24 horas. Por quê? Porque a ovelha é um animal medroso. A ovelha é um animal medroso. A ovelha tem medo até do seu reflexo na água. Eu estudando sobre ovelhas, um amigo disse, e eu vi que a ovelha, zumbidos no ouvido dela, ela sai disparada, ela se perde. Ela tem medo até do seu reflexo na água. A ovelha é um animal medroso. Isso parece até como uma pessoa, né? Ver o gato passando. Sangue de Jesus tem poder. Gato crente. Ovelha é um animal que ela tem uma mania boba, ela gosta de brincar de dar cabeçada. Só que elas comem o dia inteiro. E sempre tem alguém com a cabeça maior, né? Aí tem a cabeçada forte, a outra ovelha cai, vira, ela tem o estômago repartido em 4 partes. E se o pastor não desvirar ela, porque ela está cheia, ela acaba morrendo engasgada, sufocada. Então, na hora que o pastor tem que descansar, ele tem que cuidar da ovelha. É por isso que Jacó vai dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 33, que quando ele vai dizer para o seu sogro, aliás, no capítulo 31, quando ele vai dizer para o seu sogro Labão, que ele trabalhava de dia e de noite. Por quê? Porque na hora de descansar tinha que tomar conta da ovelha. Aproveita e diga para quem está ao teu lado: é bom você parar de brincar de dar cabeçada.
houve um concurso numa rádio. E esse concurso nessa rádio, esse concurso era para conhecer a voz que melhor narraria o Salmo 23, o Salmo do Pastor. E houve um concurso. Várias pessoas se alistaram para narrar o Salmo 23. E várias vozes narraram o Salmo 23. E vozes bonitas e narraram o Salmo 23. Até que chegou o Senhor e narrou o Salmo 23. Quando ele começou a citar o Salmo 23, os jurados, com lágrimas nos olhos, deram as notas mais altas para essa pessoa que narrou o Salmo 23. E aquele homem, aquele senhor, ganhou a nota, o prêmio de melhor voz que narrou o Salmo 23. Quando ele ganhou o prêmio, a nota, então os outros que concorreram disseram: por que ele ganhou como melhor voz do Salmo 23? Existem aqui várias vozes melhor do que a dele. Várias vozes que narraram aqui de forma tão bela o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Por que esse homem, ele ganhou como melhor voz que narrou o Salmo do Pastor? Os jurados, de forma unânime, disseram a seguinte coisa: esse homem que narrou o Salmo 23 e ganhou como a melhor voz, ele não ganhou como a melhor voz porque ele conhece bem o Salmo do Pastor. Ele ganhou como a melhor voz porque ele conhece o pastor do Salmo. Verdade? O Salmo 23 é um salmo que divide as pessoas em duas classes: aqueles que conhecem o Salmo do Pastor e aqueles que conhecem o pastor do Salmo. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, eles admiram o pasto verdejante. Mas aqueles que conhecem o pastor do Salmo, eles se alimentam do Salmo do pasto verdejante. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, eles se maravilham com o cuidado do Salmo e colocam o Salmo 23 aberto na estante da sua casa. Mas aqueles que conhecem o pastor do Salmo, eles não colocam a Bíblia aberta no Salmo 23, eles carregam o pastor do Salmo dentro do seu coração. Verdade? Esse Salmo é o Salmo que ele divide as pessoas em dois grupos. E eu quero tirar algumas lições desse Salmo. A primeira coisa que o salmista diz é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa que ele está dizendo: eu tenho alguém que tome conta da minha vida. Porque a ovelha, ela precisa de cuidado. Cachorro vive sozinho, gato vive sozinho, boi vive sozinho, jumento vive sozinho, mas a ovelha precisa de alguém para tomar conta dela. E quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu tenho alguém que toma conta da minha vida, eu tenho alguém que tem cuidado de mim, eu tenho alguém que toma conta da minha casa. E na verdade, deixa eu te lembrar uma coisa: pode parecer que você está sozinho, pode parecer que você está abandonado, pode parecer que você está esquecido, mas eu vim essa noite lembrar você que você tem um Deus que toma conta da sua vida, você tem um Deus que toma conta da sua casa, você tem um Deus que toma conta da sua família. Na verdade, a Bíblia diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? E olha que tem gente aqui que seria fácil contar, né? Mas a Bíblia diz que Deus tem tanto cuidado da gente que até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Sabe o que ele está dizendo para você? Eu cuido de você, eu tomo conta de você, eu guardo você, eu sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que toma conta da sua vida. Ele é o teu pastor. E o que nos chama a atenção não é apenas que ele tem um pastor, mas quem é o pastor dele? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Olha o que ele diz: o Senhor é o meu pastor. O que ele está dizendo? Ele está identificando quem é o pastor dele. Quem é o pastor dele? O Senhor. Quem é o Senhor? Se você analisar na tua Bíblia em casa depois, você vai observar que a palavra Senhor está maiúscula. Todas as letras estão maiúsculas, então em caixa alta. Por quê? Todas as vezes na Bíblia que a palavra Senhor estão todas as letras maiúsculas, é que no hebraico aparece o nome de Deus, Jeová. Então o que o salmista está dizendo? Jeová é meu pastor. Quem é Jeová? Jeová é o Deus eterno, o Deus da aliança, o Deus que se manifesta
manifestou a Moisés na sarça. Quando Deus se manifestou a Moisés, ele disse assim: vai lá no Egito e diz que eu te enviei para libertar o povo de Israel. Aí Moisés, olha, eu vou chegar lá, vou falar que o Senhor me enviou, mas eu vou perguntar qual é o teu nome. Aí ele disse assim, ó, quando eles perguntarem qual é o teu nome, você diz: o eu sou me enviou. Aí Moisés não entendeu, aí Deus, para melhorar, falou assim, ó, eu sou o que sou. Essa palavra significa, no contexto bíblico, o Deus que subsiste por si mesmo e o Deus que é tudo que você necessita. Por quê? Quando Deus falou para Moisés, diga que o eu sou me enviou, Deus deixou uma parte em branco para Moisés preencher. Se você tiver necessidade de alguma coisa, você diz, bota Jeová e acrescenta Jireh, o Deus que provê. Se você tiver em tempo de guerra, você bota Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, eu vou guerrear por você. Se você estiver se sentindo sozinho, você bota Jeová Chamar, o Deus que presente está. Se você estiver precisando de paz, você bota Jeová Shalom, o Deus que é a tua paz. Se você estiver sendo injustiçado, você bota Jeová de Sidiqueno, o Deus que é a tua justiça. Deus estava dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja na tua vida. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu tenho um Deus que é tudo aquilo que eu preciso que ele seja na minha vida. Oh, aleluia. Você tem um Deus que é a tua paz. Você tem um Deus que é a tua justiça. Você tem um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Você tem um Deus que está guerreando a seu favor. Agora o que me chama a atenção é que ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Diga comigo, meu. Diga assim, meu. Isso me chamou a atenção. Ele tinha que dizer, é o nosso. Mas ele diz assim, é o meu. O que Davi está dizendo? Eu tenho intimidade com ele. Eu conheço ele. Eu vou te explicar o que é isso aqui. O pastor cuidava da ovelha desde novinho. E o pastoreio no Oriente é diferente do nosso pastoreio no Ocidente, que é muito mais para gado de corte. A gente cria exatamente para depois sacrificar em alimentação. Lá não, tradicionalmente para a indústria têxtil, lã, roupa e para alimentação, porque lá no Oriente é leite de cabra e leite de ovelha. Aqui no Ocidente a gente bebe leite de vaca. Então o que ele fazia? O pastor cuidava da ovelha desde o filhotinho. Então ele botava o nome da ovelha, cada uma de acordo com o seu maneirismo. Por exemplo, tinha uma ovelha que era muito gorda, eu dizia, essa aqui é a bolinha. Tinha uma ovelha magrinha igual a mim, esse aqui é o costelinho. Tinha um outro que era uma ovelha que gostava de dar cabeçada, esse aqui é o cabeção, para você entender. Tinha outra ovelha que o pastor chamava, mas ela não obedecia, essa aqui é a teimosa. E ele ia botando o nome das ovelhas de acordo com as suas características. E era comum, preste atenção nisso, quando o pastor levava a ovelha, porque o pastoreio aqui, se você analisar o Salmo 23, é um salmo dinâmico. O salmista está andando, está mudando. Porque o pastoreio era semi-nômade, eles saíam de um ponto e ia para o outro. Aqui tinha pasto, eles ficavam aqui. Aqui acabou o pasto, ele ia para outro lugar. Daqui a pouco tem que beber água, ele ia para outro lugar, para o ribeiro. Então ele ia andando com as ovelhas. Então quando eles chegavam num poço, todas as ovelhas se misturavam. Por quê? Eu sou um pastor, em tese, tenho 200 ovelhas. Tem um outro pastor que tem 300 ovelhas. O outro pastor tem 100 ovelhas. O que eles faziam? Na hora de beber água, dar água para as ovelhas, misturava-se tudo. As ovelhas se misturavam. Como é que você vai impedir 200 ovelhas de se misturar com 300? Não dá. Misturava. Aí eles iam, davam água no poço. E agora? Como é que vou saber de quem é ovelha é de quem? O que acontecia? Esse pastor que era dono da ovelha, que queria ir embora, ele chegava e chamava pelo nome.
Bolinha, cabeção, costelinha, teimosa, vambora. Somente as ovelhas que pertenciam a esse pastor saíam do meio dos outros. É o que Jesus vai dizer em João capítulo 10. Eu conheço as minhas ovelhas, chamo elas pelo nome, elas me ouvem e me seguem, porque conhecem a minha voz. O que Davi está dizendo? Eu posso estar no meio de uma multidão de gente. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Mas você sabe quando Deus está falando com você no ônibus. Você pode estar no ônibus lotado, mas você sabe quando o Espírito Santo está falando com você. Você pode estar no metrô cheio, no trem cheio, mas você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando você está na barca, a barca está lotada, mas você ouve, não, Deus está falando com você. Você pode estar num culto como esse aqui, cheio, lotado, a palavra está servindo para todo mundo, tá, mas você sabe, cada parte da palavra, onde Deus está falando especialmente com você, porque o pastor está na casa e ele está falando com as suas ovelhas. Ele está falando. E o que Davi está dizendo? Eu conheço a voz dele. Você pode até se fingir de surdo, mas que Deus anda falando contigo, anda falando. Você pode até falar, ainda não chegou a minha hora de aceitar Jesus, mas que já passou da hora há muito tempo, já passou. Você pode até achar que não é tempo de você voltar, mas que já passou da hora de você voltar, e você sabe disso há muito tempo. Por quê? Porque o pastor tem falado com você. Você está esperando o quê? Morrer para aceitar Jesus? Aí ele disse, aí ele continua assim, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isto é, de nada tenho falta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que preciso. Se Deus ainda não me deu, é porque ainda não necessito. Mas o dia que eu necessitar, Ele vai me acrescentar. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E pelo fato de eu ter tudo o que eu preciso, eu sou mais feliz do que aqueles que têm tudo, mas na verdade não tem nada. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí ele continua, olha só. O Salmo 23, como eu disse, é um salmo dinâmico. O salmista está peregrinando. Agora, ele continua caminhando. Ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele está andando. Agora o pastor continua. Aí o que ele diz? Deitar-me faz em verdes pastos. O que é isso? Você sabia que a ovelha é um animal chato? Ovelha gosta de capim verde. Capim seco não é bom para a ovelha. Porque quanto mais verde é o capim, mais nutritivo ele é. Quanto mais verde é o capim, mais viçoso é o capim, mais líquido tem nele, então a ovelha fica mais nutrida. E naquele ambiente desértico, semiárido do Oriente, na Palestina, quanto melhor o capim, menos necessidade tem de água, porque vai se nutrir e vai se hidratar. Aí o salmista diz assim, ele me faz deitar em verdes pastos, ou seja, o meu pastor, Deus, tem o melhor para mim. Aleluia. Você sabe qual é o nosso problema, ser humano? É que a gente acha que Deus não tem o melhor para a gente. A gente acha que a gente tem o melhor para a gente. Mas na verdade, Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Deus não gosta de dar nada ruim para ninguém, não, irmão. Nunca conheci alguém para gostar tanto de coisa boa quanto Jesus. Jesus gosta de coisa boa? Gosta. Quer ver um exemplo? Ele morava de frente para a praia. Cafarnaum era cidade marítima.
Segundo, nasceu de uma virgem zerinha. Terceiro, montou num jumento que ninguém havia montado. Quarto, a roupa dele era tecida de alto a baixo, sem costura, ou seja, de grife. Era tão bom que os soldados disputavam. Quinto, quando foi sepultado numa sepultura que ninguém tinha sido sepultado antes. Quando você vai ser enterrado, você vai para um lugar que alguém já dormiu lá antes, tá? Mas Jesus foi para um lugar que ninguém tinha entrado antes, sabe por quê? Jesus gosta de coisa boa. E o Deus que gosta de coisa boa, dá coisa boa para os outros. Isso aí que ele diz, em verdes pastos. Observe, pasto está no plural. Por que está no plural? Porque não é um pasto, é vários pastos. Por que vários pastos? Porque Deus é um Deus de novidade. Deus não é um Deus de mesmice. Deus não é um Deus de mesma coisa. Deus é um Deus de novidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade para a sua vida. Deus tem coisa nova para o seu casamento. Deus tem novidade para a sua família. Deus tem presentes bons para o teu negócio. Deus tem algo bom e novo para a sua alma. Aí ele continua: guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso chamou minha atenção. O texto diz assim: guia-me mansamente. Guia-me mansamente. Olha, guiar eu entendo. Mas por que tem que guiar mansamente? Tem algo aqui. Por que ele guia mansamente? Um rebanho de ovelhas não tinha apenas ovelhas, tinham ovelhas e cabras. É só você ler depois de Mateus 25, quando Jesus vai dizer que nos últimos tempos ele vai ser como um pastor que separa bode das ovelhas. Apacentava-se tudo junto. E no rebanho de ovelha tinha ovelha é a fêmea, tem o macho que é o carneiro e o cordeiro que é o filhote. Carneiro macho, ovelha fêmea, cordeiro é o filhote. O pastor tira a ovelha do redil ou aprisco, que é o lugar onde ele bota as ovelhas para dormir, para ficarem presas, protegidas de alguma besta fera e para elas não se perderem. Aí ele tira elas. É o que o texto diz em João 10. Eu vou na frente delas e elas me seguem. Foi o que Jesus falou. O pastor vai na frente. Então, de acordo com o passo do pastor, tem que ser o passo das ovelhas. Se o pastor andar rápido, as ovelhas têm que andar rápido. Se ele anda devagarinho, as ovelhas andam devagarinho. Só que tem um detalhe: muitas vezes, no meio do rebanho de ovelha, tem a ovelha que está gerando filhote. Pelo fato dela estar gerando filhote, a mama da ovelha, o seio da ovelha fica pesado, cheio de leite. Ela está com o outro ser vivo dentro dela, então ela está pesada, inchada. E ela não pode seguir o mesmo passo do rebanho. Ela tem que andar mais devagar. Ao mesmo tempo tem um cordeiro, que é o filhote. Ele é novo, ele não consegue andar no mesmo passo de uma ovelha que não está gerando, porque já está há muito tempo ali, já é alimentada, já é crescida e adulto, e do mesmo passo que é o cordeiro, que o carneiro, que é macho e tem força. Então, se o pastor fazer todo mundo andar no mesmo ritmo, um grupo vai chegar, mas vai ter um grupo que vai morrer lá atrás. Por quê? Porque não consegue acompanhar o passo. Você lembra de Jacó, quando ele se encontrou com seu irmão Esaú, em Gênesis capítulo 33, Esaú vem com 400 homens montados. Aí Esaú diz para Jacó: me acompanha até Edom. Aí Jacó diz, depois você lê lá, Gênesis capítulo 33. Aí Jacó diz assim: não posso te acompanhar, porque eu tenho um gado de leite, e que tem cria. Se eu forçar eles por um dia, eu vou perder todo o rebanho. O que o salmista está dizendo quando Deus diz, guia-me mansamente? Ele está
está dizendo que Deus respeita o momento e a individualidade de cada pessoa. No meio de um rebanho, cada pessoa está vivendo um momento da vida. No meio de um rebanho, cada ovelha tem uma estrutura. E se ele tratar todo mundo igual, ele vai matar. Sabe por quê? Porque a pancada que o pastor pode dar em uma, ou seja, forçar para caminhar, ele não pode dar para outra, porque a outra está girando. A força que ele tem que fazer para uma, ele não pode fazer para outra, porque a outra não sustenta. O nosso maior erro é que a gente quer que todo mundo seja igual a gente, e Deus tem que tratar todo mundo igual. Mas Deus não trata todo mundo igual, porque Deus criou indivíduos, único, incomparável, insubstituível, inconfundível. Isso é um indivíduo. Então Deus trata cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua individualidade. Ou seja, isto é, Deus sabe que você está aqui, está no meio de todo mundo, mas não sabe como está a tua conta. Deus sabe como é que está a tua família. Deus sabe como é que está o teu casamento. Deus sabe como é que está para você chegar até aqui. Deus sabe como é que está a estrutura da sua vida. Por quê? Porque Ele tem um tratamento coletivo para todo mundo, tem, mas Ele tem um tratamento individualizado e personalizado para cada pessoa. Porque Ele conhece cada pessoa quando bota a cabeça no travesseiro. Ele conhece cada um quando bota o seu jeito. Pode todo mundo aqui orar ao mesmo tempo, mas Deus sabe discernir a oração de cada um. Deus sabe como você não aqui. Deus sabe como está a tua família. Não adianta você ficar com essa cara não, porque Deus sabe como é que está teu casamento no fim da navalha. Foi por isso que Ele te trouxe aqui essa noite. Deus sabe como é que está o seu negócio, como é que está o seu emprego, como é que está a situação financeira. E quer saber? Deus está dizendo, eu respeito o momento que cada pessoa está vivendo. Agora tem um detalhe. Qual o detalhe? É que o pastor sabe que a ovelha está andando devagar, mas ele não deixa ela para trás por causa das que estão andando rápido. Por quê? Porque ele sabe que ela está andando devagar, mas está andando devagar porque está gerando filhote. Tem gente olhando para você dizendo, está andando devagarinho, mas Deus sabe que você está andando devagarinho, mas você é produtivo. Você gera fruto. Você alimenta. E tem mais. Deus sabe que você está andando devagar, mas Ele sabe que não pode deixar você morrer. Por quê? Porque o filhote que nasceu depende de você para sobreviver. Deus sabe que mesmo você assim, tem gente na tua casa que depende da tua palavra. Tem gente na tua casa que depende da tua oração. Tem gente na tua casa que depende do teu jejum. Tem gente na tua casa que depende do seu apoio. Tem gente na tua casa que depende do teu perto de mão. Deus não vai deixar você morrer, porque Ele sabe que você é importante. Aí o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 11, vai dizer assim, as que amamentam, Ele guiará mansamente, e os cordeirinhos Ele vai carregar no seu colo. Sabe o que Deus está dizendo? Nem que eu tiver que te pegar no colo, mas você não fica para trás. Você nem entendeu como é que você chegou aqui hoje, né? Mas já está explicado agora, eu te trouxe no colo. Você não tinha força, mas quando você viu, você já estava sentado aí, sabe por quê? Ele te trouxe no colo. Ele te pegou nos braços e disse, você não fica para trás, porque você é uma ovelha do meu Pai. Vamos continuar no salmo. Aí ele diz assim, guia-me mansamente as águas tranquilas. Por que a água é tranquila? A ovelha é um animal medroso. E ela tem lã. Ela dá de 7 a 12 quilos de lã no período de tosquia. Uma ovelha de qualidade, no período adulto. A água que tem correnteza deixa a ovelha com medo. Então o que acontece? Ela está com sede, porque no ambiente que Davi vivia, deserto da Judéia, deserto de Negueb, muito quente, árido. Então a ovelha está com sede, está apacentando a ovelha. Mas
Mas se ele levar a ovelha num ribeiro que tem muita correnteza, a ovelha fica com sede, mas não bebe água. Por que ela não bebe? Porque ela tem lã. Se ela for beber água e a correnteza molhar a sua lã e o pastor não estiver atento, ela fica pesada. E o que acontece? Ela morre afogada, porque ela não consegue sair dali. Ela tem medo de beber a água, mas ela tem medo da água. Ela deseja beber a água, mas está receosa da água. Ela precisa da água, mas está com dúvida acerca da água. Glória a Deus. Então, vê se não se parece com você. Você quer comprar a casa, mas tem medo de comprar a casa. Você quer casar, mas tem medo do casamento. Você quer entrar para a igreja, mas você tem medo. Como é que vai ser para a igreja? Você quer fazer, mas você tem medo do que você vai fazer. E você começa a ficar infeliz por querer fazer e ter medo de fazer. Então o que o pastor faz para resolver? Ele faz o seguinte: para resolver o problema, ele leva a ovelha à água tranquila. Por quê? Porque se você quer saber se Deus está no negócio ou não, tem que ter tranquilidade, paz, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Você quer a resposta de Deus? Se Deus está nesse relacionamento, se Deus está nessa decisão, se Deus está nisso que você quer fazer, examine se tem paz, porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo as vossas orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus pela oração e suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para você saber que Deus está no negócio, você tem que receber a paz dele. Se tem paz, Deus está no negócio. Se tem confusão, Deus não está no negócio. Se tem paz, é Deus na terra. Se não tem paz, é diabo que está no negócio. Se tem paz, é Deus que está guiando. Se não tem paz, Deus não está no negócio. Porque Jesus é o príncipe da paz. Meu irmão, pode estar chovendo canivete na minha e na tua casa, tem que ter paz. O pau pode estar quebrando. Desculpa a expressão que eu sou carioca. Eu moro em Vidas Ostras, mas eu sou carioca. Às vezes chapa pode estar quente, mas se Jesus está no negócio, você tem paz. Porque Deus é o Deus da paz. Você me dá 10 minutos aí? Hein? Aí ele continua assim, pastor Romildo. E essa parte do texto é a parte que eu mais gosto. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa parte do texto me intriga. Por quê? Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu achava que tudo que Deus fazia por mim, Ele fazia porque me amava. Mas eu se enganei. Você acha que tudo que Deus faz por você, Deus faz porque Ele te ama, né? Meu Deus. Isso é verdade, Ele te ama muito, a ponto de dar o filho dele. Mas você sabia que Deus nos ama mais o nome dele do que a você? Por quê? Você vai entender. O pastor geralmente não era dono da ovelha. Ele era um tomador de conta. E quem toma conta tem que dar conta. Então ele está apacentando a ovelha. Uma ovelha se extravia, ele tem que dar conta ao dono da ovelha que se extraviou. Meu Deus. Ele está tomando conta da ovelha. Veio o lobo, o leão ou o urso pegou uma ovelha, ele vai ter que dar conta da ovelha que o urso e o leão pegou. Por isso Davi falou: eu apacentava a ovelha do meu pai. Sempre que vinha o urso, o leão, pegava a ovelha do rebanho, eu ia atrás e feria, e tirava o cordeiro da sua boca. Tinha tanta ovelha, por que ele arriscava a vida dele por causa de uma ovelha? Porque o que
acontecia com a ovelha representava a honra do pastor. Se a ovelha ficasse magra, desnutrida, doente, fala, esse pastor é sem vergonha, ela não toma conta de nada direito. Ainda gerava prejuízo no bolso dele. É por isso que Jacó vai dizer para Labão quando ele saiu, eu tomava conta das suas ovelhas, e a que era furtada tu requeria da minha mão. A que a fera pegava, tu também queria. Então o que o pastor fazia? Ele tinha que cuidar da ovelha como se estivesse cuidando do seu próprio nome. Às vezes a ovelha era desobediente, caía no precipício, mas porque estava na responsabilidade dele, na honra dele, ele ia cair no precipício. Às vezes a ovelha desobedecia, ia parar no covil do lobo, ele tinha que ir atrás. Às vezes a gente está contando vitória, é porque eu sou bom, é porque eu não faço mal a ninguém, é porque eu não roubo, é porque eu não mato. Aí Deus está olhando no céu, tu já merecia o inferno há muito tempo. Mas por causa do meu nome na sua vida, eu não posso fazer isso. Às vezes a gente faz besteira e merecia uma coça, mas Deus não permite acontecer, sabe por quê? Porque você carrega o nome de Deus. E se acontecer mal a você, a pessoa vai dizer, é crente. Por causa do nome dele que está na sua vida, ele tem que fazer aquilo que você não merecia. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. É por isso que ele vai dizer no livro do profeta Isaías, eu mesmo, diz o Senhor, por amor de mim, apaga as vossas transgressões e do vosso pecado, não me lembro mais. Sabe por que a tua vida vai dar certo? Porque o nome de Deus está na sua vida. Sabe por que a sua família vai dar certo? Porque o nome de Deus está na sua família. Sabe por que seu negócio vai dar certo? Porque o nome de Deus está no seu negócio e Deus honra o nome dele diante de todos. E ele diz, por amor do seu nome, ele não está dizendo, não é por amor de mim, depois eu vejo. Ele faz isso por amor do seu nome. Duas coisas que Deus elevou acima de tudo. Deus elevou o seu nome e Deus elevou a sua palavra. Se tem duas coisas que Deus honra, é seu nome e a sua palavra. Você já reparou? Quando você está passando um período de dificuldade, você ora, e Deus fala pouco. Já reparou? Oh Senhor, fala comigo. Ele manda uma palavrinha assim, ó. Já reparou que Deus usa a profecia, mas Deus não fala todo o tempo? Por quê? Porque tudo que Deus fala, ele fica obrigado a cumprir. Deus não é igual ao homem que fala muito, cumpre pouco. Deus fala pouco, cumpre muito. Deus não é igual ao homem que fala de muito, cumpre de menos. Deus fala menos e cumpre de mais. É o que diz número 23. Acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria. Tudo que Deus fala, ele fica obrigado pela palavra que ele falou. Ele diz para Jeremias, o que você está vendo? Jeremias 1,12. Fez uma vara de amendoeira, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Você sabe o que é velar? Você sabe o que é velar? Alguém sabe o que é velar? Velar significa ficar acordado. Daí vem a palavra velório, fica todo mundo lá, acordado. Ninguém dorme. Velar fica acordado. Deus podia fazer o seguinte, ó, vou dormir, mas estou tomando conta de tudo. Não, ele fica assim, ó. Quero ver se o que saiu da minha boca vai acontecer ou não vai. E ele fica acordado. Ele não dorme. Nem que o diabo pensa assim, se ele piscar o olho, eu pego aquele magrelo. Nem que o diabo pensou o seguinte, se ele tirar um cochilo, eu arrebento com ele e com ela. Aí o Salmo 121 diz assim, ó, eis que não tosquenejará aquele que te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. O Senhor guardará
andando de um lado para o outro pensando no problema. Se você não conseguiu resolver em pé, tu acha que você vai conseguir resolver deitado? Então quer saber de uma coisa? É melhor você dormir e deixar aquele que não dorme tomar conta. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá o pão aos seus filhos enquanto dorme. A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Enquanto você dorme, espera em Deus. Deus faz por você aquilo que você não pode fazer. Descansa em Deus, confia em Deus, porque a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Olha para quem está do seu lado e diz assim: é melhor você dormir em paz, Deus está cuidando de você. É melhor você descansar em paz, Deus está cuidando de você. E tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? É que tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir na sua vida. Sabe o que diz a Bíblia em Hebreus 1:3? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o universo, estrelas, planetas, sistema solar, Sol, Lua, etc., é sustentado pela palavra que Deus liberou. Você está vendo o planeta bater em outro? Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus deu uma ordem, tudo permanece do jeito que está. Pode fazer uma pergunta. Pode ser que você esteja acima do peso um pouquinho, mas você não é tão pesado como a terra. Se a palavra de Deus sustenta a terra, não vai sustentar você? Se a palavra de Deus mantém tudo funcionando para que nada aconteça de mal a gente, eu acho que a palavra de Deus vai permitir que o mal chegue à sua tenda? Não vai. Então descanse seu coração, porque a palavra de Deus foi liberada acerca da sua vida. O Salmo termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Primeira coisa que ele diz: certamente, porque quem anda com Deus passa no pasto verde, passa no vale da sombra da morte e não morre, sabe que no final tudo é certeza. Certeza da vitória, certeza da porta aberta, certeza do milagre. Mas ele termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas o que chama mais atenção no texto é como ele termina. Ele diz assim: e eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Não precisa responder uma pergunta para você. Sabe o que o salmista disse? Se o Senhor me der tudo, nada me faltar, me abençoar, mudar a minha história, fizer tudo que eu preguei aqui, ele diz assim: eu vou habitar na casa do Senhor. O que é isso? A motivação dele. Para onde você vai se Deus te der o que você está pedindo? Não responde, só pensa. Aleluia. O que você vai fazer da sua vida se Deus realizar o milagre que você espera que Ele realize? Onde você vai passar os domingos? Tenho nada contra a praia, shopping, cachoeira, sítio, lazer, nada contra, eu gosto. Mas o salmista não disse assim: e eu, final de semana, estou na cachoeira, e eu estou na praia, e eu estou no shopping. Ele diz: eu vou habitar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque ele entende que nenhuma ovelha pode sobreviver sem o seu pastor. Nenhuma ovelha pode prevalecer na vida sem o seu pastor. Ele entende: o meu pastor, eu faço tudo. Sem o meu pastor, eu não posso nada. E outra, a ovelha que está com o pastor anda junto com o rebanho. Não existe Cristo em casa. Tem isso, pastor? Não. Não existe eu estou com Jesus, mas sem a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O Cristo é o cabeça.
Se Cristo não tem a cabeça, está ligado ao corpo, tu não está no corpo, você está onde? Todo membro que for cortado do corpo, o corpo sente a sua falta. Sabia que você faz falta? Mas tem um detalhe, o corpo sente a falta, mas continua sendo corpo e sobrevive. Mas o membro que é tirado do corpo apodrece e vira pó. Corta o dedo fora e põe ele pendurado lá na estante. Você vai sentir a falta do dedo, mas vai continuar vivo. Mas o corpo vai apodrecer, vai dar bicho e vai virar pó. Olha. Eu quero orar aqui por duas classes de pessoas. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu já passei 5 minutos do meu horário aqui. Eu gosto de passar da hora que foi me dada. Ó, eu quero orar por você. Você que está afastado. Você que está longe da presença de Deus. Você que por algum motivo se desgarrou como uma ovelha desgarrada. Eu quero te dizer hoje que o bom pastor está aqui, está te chamando. E ele está te chamando de uma forma especial. E sabe o que ele quer? Ele quer que você retorne para o rebanho. Sabe por quê? Porque nunca mais o lobo vai tocar uma pata em você. Nunca mais a tua história vai ser a mesma. E sabe o que ele já preparou? Ele já preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo e teu cálice vai transbordar. Então eu quero você. Eu quero orar por duas pessoas. Primeiro, por você que está afastado. Segundo, por você que nunca entregou a sua vida a Cristo e hoje você deseja ter encontro real com Cristo. Onde você está? Você que está afastado, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Isso, tem uma mão aqui. Isso, mantenha sua mão levantada. Você que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão aí onde você estiver. Nós vamos orar pela sua vida. Isso, tem outra aqui. Eu vou pedir você para sair do seu lugar. Você que levantou a sua mão,